pescoço, melhora um pouquinho minha vida. Boa noite, meus amados, tudo bem com vocês? Com mais um culto hoje onde nós seguimos as nossas comemorações de Natal. Mais um culto dedicado ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dezembro é um mês atípico aqui na igreja, né? Porque muitas pessoas viajam, tiram férias em dezembro, e coincidiu o domingo de ser véspera de Natal. Então as pessoas estão fazendo ceia. Então, assim, recebi mensagem de muita gente: olha, estou fazendo ceia, olha, estou ocupado, olha, estou viajando. Então, estamos hoje bem exíguos, mas que possamos dar a nossa melhor adoração para Deus nessa noite. Estamos em família e é bom estarmos em família. Eu sou meio estranho, eu gosto de duas coisas: ou a igreja lotada ou a igreja assim. Porque assim, como flui, às vezes o culto com pouca gente é um mover de Deus. E o culto, claro, com a igreja cheia, as pessoas se envolvem, a adoração é bom ver nossos irmãos adorando, isso contagia. Às vezes a alegria do meu irmão que está do meu lado renova minhas forças, na verdade. Mas eu gosto quando a igreja está assim. Então eu quero te convidar, dê a sua melhor adoração. Hoje à noite estamos falando sobre Jesus. Hoje à noite vamos dedicar mais um culto a refletirmos sobre o nascimento daquele que nos salvou, daquele que nasceu com o propósito de nos redimir com Deus, de se entregar como oferta, como sacrifício vivo pelos nossos pecados e que morreu numa cruz por nós. Mesmo sendo ele imerecedor e nós merecedores, ele nasceu e morreu por nós. Então ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Mas antes de seguirmos para a mensagem dessa noite, como temos costume de fazer no nosso culto de domingo à noite, eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar. Eu quero hoje propor, como foi colocado no grupo, eu quero que haja um momento de oração para buscarmos um encontro com Jesus, para buscarmos intimidade com Jesus. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas eu já tive há 10 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Amém. Só que encontro com Jesus tem que ser todo dia. Se você não tiver um encontro com Jesus todo dia, meu amigo, eu te afirmo categoricamente, sua vida não vai ser fácil. Olha, se eu fico uma semana, quando a gente está mal, que a gente não consegue orar, que a gente não consegue ver o culto, eu já estou quase morto, eu já estou precisando ser carregado. Comigo é assim, com todos nós é assim. Se não tivermos um encontro com Jesus todos os dias da nossa vida, é difícil, é complicado. Então eu quero propor nessa noite, onde celebramos, onde comemoramos o nascimento do nosso Senhor, que você busque mais um encontro com Jesus nessa noite. Que você busque mais uma vez, ou melhor, aumentar a sua intimidade com Cristo. Eu quero chamar aqui a diaconisa Kátia, ela estará nos conduzindo em oração. Como hoje somos poucos, quero propor algo diferente. Eu, diácono Ramiro, iremos até você, oraremos, é claro, com o seu consentimento, com a sua autorização, mas estaremos indo em cada um para fazer uma breve oração, para estarmos clamando junto ao Pai. Amém? Amados irmãos, a paz do Senhor, eu vou pedir que coloquem as suas mãos no coração, para que entremos em adoração a Deus, ok? Senhor meu Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, primeiramente, Senhor Deus, para clamar a Ti, Senhor Deus. Senhor, não somos merecedores, Senhor Deus, mas Tu, como um Deus tão grandioso e misericordioso, Pai, que nos atende a cada um de nossas solicitações, Senhor Deus. Viemos a Ti a clamar nesta hora, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Que eles venham, Senhor Deus, como o diácono Renan falou, Senhor Deus, ter mais momentos de intimidade contigo, Senhor Deus. Entra na vida de cada um, Senhor Deus, em seus corações, Senhor Deus. Que eles possam a cada dia te servir mais e mais, te adorar mais e mais. Estar contigo, Senhor Deus, a cada minuto de suas vidas, Senhor Deus. Clamando a Ti, Senhor Deus, adorando a Ti, Senhor. Pois só Tu és merecedor, Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por Suas misericórdias, apesar de não merecermos muitas das vezes, Senhor, por sermos pecadores, Senhor Deus. Mas Tu, Senhor, que és um Deus tão grandioso, Senhor, e atende todas as nossas solicitações, Senhor Deus.
seja com cada um, Senhor Deus. Aumenta, Senhor Deus, em cada um a intimidade contigo, Senhor Deus. Que os meus irmãos aqui, Senhor Deus, possam ver revelado em suas vidas a tua presença, Senhor Deus. Senhor, o teu amor, Senhor Deus. Senhor, em cada um deles, Senhor. Senhor, tu que és um Deus tão grandioso, tão amoroso, Senhor Deus. Faça com que eles voltem, Senhor Deus, ao primeiro amor, Senhor Deus. Senhor, retira, Senhor, toda a tristeza do coração dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas tu sabes, Senhor. Porque tu és o Deus onisciente e onipresente, Senhor Deus. Tu conhece cada coração aqui, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, clamamos infinitamente por tuas misericórdias, Senhor Deus. E clamamos para que cada irmão aqui presente, Senhor Deus, tenha uma maior intimidade contigo, queira te adorar, sempre, sempre, a tempo e fora de tempo, Senhor Deus. Tu que és um Deus tão grandioso, Pai. Entra com providência na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Atende, Senhor Deus, os seus desejos, os seus anseios. Sabemos que nem tudo que pedimos, Senhor Deus, é do teu agrado ou é da tua vontade. Senhor, que tu faças a tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a ti, Senhor Deus, por mais intimidade contigo, Senhor Deus, e que possamos estar a tempo e fora de tempo, Pai, na tua casa, Senhor Deus, te servindo, Senhor Deus, em espírito e em verdade, meu Pai. Tu que és um Deus merecedor de toda essa reverência, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, clamamos por tua presença em nossas vidas. Sempre, sempre, que nunca, nunca abandonemos, Senhor Deus, o seu amor, a sua verdade, a sua palavra em nossas vidas. Que ela seja, Senhor Deus, o norte para todo o nosso agir, Senhor Deus. Que a sua palavra seja preponderante em qualquer decisão que venhamos a tomar, Pai. Que tu esteja sempre à frente, Pai. Nos guiando, nos orientando, Senhor Deus, a tempo e fora de tempo. Senhor, entra com providência, Pai, na família de cada irmão, Pai. Estamos aqui nessa data tão especial que é teu aniversário, Senhor Deus, que é o teu nascimento, onde comemoramos essa data simbólica, Pai. Mas queremos lembrar, Pai, o quanto o Senhor Deus, se deu por nós naquela cruz, Pai. Derramando, Senhor Deus, o seu sangue por cada pecado. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelo teu Filho, Senhor, que tu venha, Senhor Deus, nos dar mais e mais intimidade contigo a cada dia. É o que te peço, eu já te agradeço no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Meus amados, eu quero, sem mais delongas, pode tomar o seu assento, te convidar a que abra a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes do nosso Senhor Jesus. E o relato de Isaías acerca do seu nascimento e da sua morte, olha, são impressionantes, mostram a glória de Deus, mostram o poder da revelação do Senhor, porque, meus amados, ele relata 700 anos antes, com maestria, com precisão, tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, se você achou e você não gosta de fazer academia, mas na igreja você faz agachamento, você levanta, desce, levanta, senta, eu quero te convidar a que se coloque de pé na ginástica de Jeová. Vamos vencer o sedentarismo, amém? Olha, eu venci, viu, voltei, tenho postado foto para provar que eu estou na academia, para vocês não dizerem que é montagem, porque eu estou sendo obrigado pela Marina, já que ela não está aqui, eu posso falar, né? Mas é benção, amém? Todos acharam? Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho unigênito, para que habitasse entre nós, para que nasceu, cumpriu no Seu ministério, morresse por nós. Muito obrigado, Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz. Muito obrigado porque Ele governa, muito obrigado, Deus, porque Ele nos foi dado, Paizinho. Deus, fala conosco nessa noite, queremos Te louvar, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Deus. Te agradecer pelo nascimento do Teu Filho, te agradecer pelo nascimento do nosso Redentor, porque nosso Redentor nasceu e Ele continua vivo, está entre nós, está nessa noite aqui conosco. Então estamos aqui em primeiro lugar para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, mas Te pedimos, Deus, fala conosco, usa a ministração da Tua palavra para falar ao nosso coração, para dar a direção sobre as nossas vidas. E Pai, eu Te peço de maneira muito especial, me usa conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Meus amados, eu acho lindo o livro do profeta Isaías. Os relatos de Isaías, as visões de Isaías são algo fantástico, algo lindo. Eu quero hoje me ater nesse versículo, mas vamos passear um pouquinho sobre a palavra, mas esse versículo, ele resume o nosso Senhor, ele resume aquele que nasceria e haveria de morrer por nós, se entregar como propiciação dos nossos pecados. E aqui, a primeira característica, eu quero extrair algumas verdades, eu quero extrair alguns pontos fulcrais desse versículo. E olha como é lindo. Olha o que Isaías vai revelar para nós numa visão profética. Versículo de número 6. Ele começa falando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você repara o detalhe? Isaías não fala que um menino nasceu. Isaías não fala que o Salvador nasceu. Isaías não fala que o Cristo nasceu. Isaías não fala que o Filho de Deus nasceu. Isaías não vai falar de alguém que simplesmente que nasce. Isaías não está relatando o momento do nascimento de alguém. A princípio, a priori, numa leitura, Isaías está falando sobre o nascimento de Jesus. Mas tem um detalhe que é lindo, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Primeira pessoa do plural. Isaías está dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías começa aqui, dizendo que Jesus nos foi dado. Que Jesus foi um presente de Deus para nós, para todos nós. Não foi um simples nascimento, nos foi dado, um menino nos nasceu. É algo que Deus dá para nós. E no Natal, onde temos a tradição de trocarmos presentes, o primeiro discernimento que havemos de ter, a primeira compreensão que nós precisamos ter, é que Jesus foi um presente de Deus para nós. Você entende a dimensão do presente que Deus te deu? Deus te deu seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado, para você, para mim. E é lindo porque, vamos avançar, vai lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João, capítulo de número 4, lá no finzinho da sua Bíblia, 1 João, depois das epístolas de Pedro, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9, corroborando Jesus como um presente, corroborando um Jesus que foi dado para nós. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para o quê? Para vivermos por meio dele. Qual foi o propósito de Deus ao enviar Jesus para a terra? Para vivermos por meio dele. Ou seja, um presente para nós. Ou seja, algo que Deus deu. E que valor você dá a esse presente? Como você tem tratado esse presente?
Porque, meus amados, olha, eu te garanto que se hoje você receber um carro agora, um Corolla 0 de presente, você vai ficar muito feliz, não vai? Olha, eu vou. E se alguém quiser me dar, fica aqui a dica, tá? De presente de Natal, aceito de bom grado, vou orar muito pela sua vida, vou ser muito grato. Seria algo sobremodo lindo, ficaria felicíssimo. Mas será que a compreensão que Jesus é o nosso presente, nosso maior presente, traz a mesma alegria que a gente exalaria ao receber um apartamento de presente, um carro de presente? Ao recebermos, talvez, algo que a nossa oração, um desejo que nós temos tanto orado. Como você recebe esse presente da parte de Deus? Será que ele te alegra? Será que ele te motiva? Será que quando você olha para esse texto de Isaías, para esse texto da 1 João, seu coração arde dizendo, meu Deus, Deus enviou o seu filho para mim, de presente. E um presente que se entregou numa cruz, por amor a nós. Jesus, o nosso presente. Jesus, presente de Deus para nós. Volte lá em Isaías. Deixa marcadinho Isaías. Eu, por exemplo, não deixei marcado, mas deixa Isaías marcadinho, porque vamos sempre retornar a ele. Verdade, talvez nem saiamos mais dele, mas Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o nosso presente. E a Bíblia continua falando, o governo está sobre os seus ombros. Além de um presente, além de algo que nos foi dado, que tipifica o amor de Deus, porque você viu 1 Pedro falando, porque Deus nos amou. Algo inerente ao amor de Deus, o envio de Jesus. Além disso, ele fala que o governo, talvez a sua versão esteja o principado, está sobre os seus ombros. E cuidado, que principado aqui não é escala de anjo caído, não é principado, potestade, dominadores desse mundo, a escala dos anjos caídos. Aqui principado vem de príncipe. É a mesma raiz do principado e hierarquia demoníaca. Mas aqui é príncipe, é de governo. Príncipe, governo, a mesma palavra em hebraico é para príncipe, para governo, para comandante. Enfim, temos uma similaridade aqui. Então ele tem o governo sobre os seus ombros. Mas a palavra de Deus ela vai dizer o quê? Que o reino desse mundo, de Jesus, não é desse mundo. Amém? É espiritual. Que governo é esse? Aqui temos a compreensão de que uma vez que Jesus veio, uma vez que Jesus foi enviado para nós, lembra em 1 João, para vivermos, segundo ele, com ele, Jesus, ele tem a possibilidade, e entenda a possibilidade, de exercer o governo da sua vida. Mas por que possibilidade? Porque governo, permitir que o Senhor Jesus governe a sua vida, a escolha é sua, a escolha é minha. Tivemos ontem um testemunho impactante, onde foi dito, no culto dos jovens, que a pessoa largou o seu governo, deixou que Deus deixasse misericórdia. Corta isso do vídeo, amém? Do áudio, misericórdia. Mas se permitiu governar na sua vida, tirou o governo de Deus e relatou tudo aquilo de ruim que acabou passando. O governo de Deus sobre a nossa vida é uma escolha. É uma escolha que você tem. Você pode permitir que Jesus governe a sua vida, mas se você não permitir, Jesus não vai governar. Porque Jesus não vem pela violência, Jesus não vem pela imposição, Jesus vem pelo amor. Jesus vem pelo seu coração. Jesus veio e tipificou o seu amor, derramando o seu sangue por você. E Ele quer governar a sua vida. Mas talvez você... E sabe o que é pior? Existem pessoas que a vida não é governada por Jesus. Isso é muito ruim. Mas sabe o que é pior? Aquela pessoa que acha que Jesus governa. Não governa nada. Não governa nada. É o tolo que se engana. É o tolo que se engana. Quem governa a sua vida? É você ou é Jesus? Meus amados, é difícil permitir que Jesus governe a sua vida por completo. Porque muitas vezes, quando Jesus não governa, temos um alvo, um propósito, e nos esforçamos e obtemos aquele propósito por meio do nosso esforço.
Só que quando Jesus governa a nossa vida, vai habitar em nós, vai reinar em nós uma verdade que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Que é aquele poderoso para fazer infinitamente aquilo que pedimos ou pensamos. E muitas vezes Jesus começa fechando porta, começa encerrando o relacionamento aqui, digo não casamento, mas às vezes um relacionamento de namoro, às vezes um relacionamento que está se construindo, ainda não chancelado. Às vezes Deus fecha uma porta de emprego, às vezes Deus faz um rebuliço na nossa vida, faz um tumulto, aos nossos olhos, algo que tumultua a nossa vida, mas é para o nosso bem. Permitir que Jesus governe a nossa vida é uma decisão sábia, por mais que talvez, e não lhe engano, permitir que Jesus governe a sua vida traga consequências que talvez aos seus olhos, num primeiro momento, seja ruim. Mas eu te afirmo categoricamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Jesus fechar uma porta, se Jesus começar a governar a sua vida hoje e começar a mudar as coisas, meu amado, glorifique a Deus. Porque aquilo que você acha que Ele está fazendo que não está certo, ou que é ruim, ou que é prejudicial, Ele vai fazer muito mais e muito melhor amanhã. E você vai entender. E você vai perceber. Deixe Jesus governar a sua vida. Deixe Jesus governar a sua vida por completo. Há pessoas que só deixam, não, a minha vida espiritual Jesus governa. Não, mas na minha casa Jesus não governa, não. Quem manda sou eu. Meu casamento, na minha casa, meus filhos, quem manda sou eu. Ah, não, lá no meu trabalho eu sou chefe e quem manda sou eu. Meus amados, deixe Jesus governar toda a área da sua vida. Deixe Ele ter o governo completo sobre a sua vida. Porque Ele nasceu e o governo está sobre seus ombros. Terceira verdade que vamos extrair. Versículo de número 6. E aqui ele vai começar a falar sobre alguns nomes. Alguns nomes de Jesus. Mas como assim? Jesus tem vários nomes? Você sabe que na cultura judaica, que naquela cultura daquele tempo, os nomes eles tipificavam alguma característica da pessoa que nasceu ou que haveria de nascer. Exemplo, Jacó recebe o nome de suplantador ou de aquele que agarra o calcanhar, porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, como se estivesse querendo nascer primeiro, e era o desejo mesmo dele, né? Aquele que queria nascer primeiro, aquele que queria puxar seu irmão para nascer primeiro. Então o pai coloca de maneira absurda o nome do seu filho de suplantador. Mas era costume da época, o nome guardava traços da pessoa, o nome para a cultura guardava características ou um desejo da família acerca daquela pessoa. Então os nomes de Jesus vão tipificar características de Jesus. E a primeira característica que ele vai falar é: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Primeiro vamos falar de maravilhoso. A palavra em hebraico, a palavra no texto original para maravilhoso é pele. Pele, aportuguesado, claro, mas é pele. O vocábulo aportuguesado vira a pronúncia mais ou menos pele. E sabe o que ela significa? Maravilhoso. Mas não é um simples maravilhoso. Essa palavra pele ela só é usada na Bíblia, unicamente usada para falar de alguma maravilha inerente a Deus. Inerente a Deus. Você não vai ver essa palavra usada para descrever uma obra maravilhosa realizada por um homem, por maior que ele seja. Você não vai usar essa palavra utilizada como maravilhoso, como uma qualidade, como um adjetivo. Essa palavra somente é usada quando se trata de Deus. Isso fala muito, porque aqui já traz uma característica intrínseca de Jesus, que ele é Deus, que nós sabemos, mas Jesus é Deus. E, meus amados, olhar para esse texto e entender que o povo judeu, olha, pega o livro de Isaías, abre, conhece de ponta a ponta, aí fala aqui do prenúncio do Cristo como maravilhoso, ou seja, um adjetivo inerente somente a Deus, que somente era utilizado quando há referência exclusiva de Deus. Então esse maravilhoso é um maravilhoso divino. Divino. E aí ele vai falar um maravilhoso conselheiro. Conselheiro, no hebraico, yatz. A palavra hebraica para conselheiro é linda, porque talvez você não saiba, mas a Bíblia ela foi traduzida diversas vezes. Você pega o texto no original no hebraico, aí depois você teve uma tradução para o latim, depois do latim você traduziu. Então existem cadeias de tradução. Às vezes uma palavra hebraica tem um significado de 10, 12 coisas, porque é uma língua pobre, diferente do português, que você tem
mais de 2.000 palavras, não sei, é isso, Angélica? Você que é bom em português. Acho que são mais de 2.000 palavras, 2.000 e poucas palavras no nosso vocabulário, ou seja, um vocabulário rico. Se eu quiser falar de algo, e ainda assim com vocabulário rico, tem pegadinhas, né? Você vê manga da camisa e manga fruta. Se você não usar da hermenêutica, você não vai entender. Se você usar da exegese, ou seja, a tradução fria, sem olhar para o entorno, sem olhar para as características culturais ou para os elementos que o cercam, você vai ficar perdido. Isso até é uma dificuldade para quem vem aprender português fora do Brasil. Mas ainda sendo uma língua rica, tem palavras que você fica, opa, manga, opa. Mas o hebraico, às vezes, uma palavrinha tem 12, 15 significados. E você esmiuçar e você compreender qual é o significado dessa palavra em hebraico, vai falar muito mais. O primeiro significado é conselheiro. Sim, Deus é o nosso conselheiro. Se você precisa de um conselho, meu amado, busque em Deus. Se você precisa se aconselhar, não busque no homem. Busque em Deus. Deus está pronto para te aconselhar. Jesus está pronto e apto para te aconselhar e dar o seu melhor conselho. Mas Ele não simplesmente só te dá conselho, olha, faz isso, olha, quem sabe você pode fazer assim, olha, mude o seu caminho, mude a sua direção. Olha as outras traduções de ATS. Avisar, planejar, tensionar. O que eu consigo extrair? Tem mais, mas dessas que eu trouxe, para a gente refletir um pouquinho. O que você consegue extrair? Avisar. Jesus nos avisa. Jesus, Ele nos avisa quando estamos num caminho ruim. Jesus nos avisa quando estamos fazendo algo de errado. Jesus, Ele se preocupa em nos avisar nossos erros. Jesus se preocupa em nos avisar dos nossos acertos. Olha, o caminho é esse, vai, segue em frente. Jesus nos avisa. Ele não simplesmente dá conselhos. Mas quantos aqui não tiveram a experiência de dizer, olha, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Jesus nos avisa. Eu me recordo que em 2012... ainda na faculdade de Direito, eu quis fazer um concurso na época era para Polícia Civil, o concurso ainda era para nível médio, hoje para superior. E era meu sonho, eu entrei na faculdade de Direito para ser delegado de polícia, eu já dei esse testemunho aqui. E aí, fui fazer a prova, eu ia me inscrever para a prova e, em dado momento, eu fui tomado num sonho, assim, numa visão, não sei explicar o que aconteceu. Vamos recapitula. Aí eu tive uma lesão no joelho, eu operei o joelho 5 vezes. E aí quando em 2012 era a época do concurso, que eu queria me inscrever, eu vi que a prova física eu não conseguiria, na época, fazer, porque 5 operações no joelho, parafuso, placa de titânio, enfim, não conseguiria. E eu comecei a murmurar, falar assim, meu Deus, por que o Senhor me fez assim? Eu não estou podendo jogar futebol, não estou podendo fazer isso, não vou poder fazer o concurso, o meu sonho. Poxa, eu entrei para a faculdade por isso. E comecei a murmurar, gente, eu fui tomado numa visão que eu me via com a camisa da Polícia Civil numa operação, de repente vinha um tiro, pegava na minha barriga, eu sentia a dor do tiro. Aí eu comecei a tossir, acordei e veio uma voz assim, falando assim no meu ouvido, para de reclamar. Porque eu botei o problema no seu joelho para você não fazer esse concurso. Porque se você fizesse, você passaria e isso seria a causa da sua morte. Meus amados, você imagina essa experiência? Você imagina você murmurar. E aí eu fui entender que Deus colocou um problema no joelho, onde eu operei 5 vezes, para me impedir de fazer o concurso. Sabe por quê? Porque eu sou cabeça dura. Sou cabeça dura. Porque talvez se Deus falasse, talvez se Deus até me desse um sonho, eu ia dizer, isso é coisa da minha cabeça, é devaneio, é besteira, eu vou fazer. Porque eu sempre fui cabeça dura. Hoje eu sou um pouquinho menos. Deus já me moldou um pouquinho, mas com experiências como essa. Mas Ele me moldou um pouquinho. Ele avisa. Se Ele não tivesse avisado de maneira tão contundente, tão veemente, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez minha vida tivesse sido ceifada em 2012, em 2013. Deus é maravilhoso, amém? E olha, depois que eu me converti, depois que eu fiquei sério, eu não quero, Deus curou o meu joelho. Eu tenho algumas limitações ainda, mas consegui até uma época antes da minha lesão na panturrilha jogar uma bola, brincar. Tem algumas limitações, mas hoje eu consigo fazer as coisas. E aí a gente é teimoso, né? Porque eu prestei o concurso para a polícia em 2016, passei. E falei, não, agora está tudo diferente, eu vou querer isso. Poxa, agora é outro cargo, é um cargo maior, eu vou conseguir ficar interno, não vou ter que fazer operação. E agora eu tenho a mente
transformada, eu sei que agora Deus vai permitir. Aí, antes de fazer a prova física apto, estava conseguindo fazer toda a parte física, treinava todo dia, na época estava magrinho, 2014, 70 quilos, Jesus. Podia voltar no tempo, né? Deus podia derramar sanção novamente. E aí, o que acontece? Tive 5 lesões na véspera da prova, não consegui fazer. Me machuquei, me lesionei, de novo. Olha só como a gente é burro. Como a gente é burro. Eu sou burro, eu falo de púlpito, eu sou burro. Não ouvi, me machuquei, porque eu não quis ouvir o aviso de Deus. Mas Deus é tão lindo que Ele avisou, eu não ouvi, mas Ele, vou ter que intervir. Vou ter que intervir porque, Renan, quem governa a vida dele sou eu. Eu entreguei o governo da minha vida a Jesus. No momento que eu entreguei o governo da minha vida a Jesus, Jesus faz isso. Jesus avisa, eu não ouvi, então Ele me impede. Então Ele bate o martelo e fala, não vai ser. Jesus avisa. Jesus, além de conselheiro, Ele avisa. Ele interage conosco. E aqui é outra característica que Ele planeja. Ele te ajuda a planejar os seus sonhos. Ele te ajuda a planejar os seus projetos. Ele quer te ajudar a planejar aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Comece a planejar com Jesus. Comece a planejar os seus sonhos, os seus projetos, colocando no altar de Deus, dizendo, Senhor, abençoa esse projeto. Em primeiro lugar, Deus abençoa esse projeto falando comigo. Se é o teu propósito, se é o desejo do teu coração. Se Jesus confirmar que é o desejo do teu coração, meu amado, cada etapa desse projeto vai ser planejado por Deus. E, meu amado, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus planeja é perfeito e vai se cumprir. Coloque o seu planejamento para Jesus. Ele te ajuda a planejar, Ele te ajuda a executar. E o mais lindo, mais um que eu separei, tensionar. O que é tensionar? Eu que sou advogado, tensionar é uma expressão jurídica usada no direito. Se o juiz for fazer um voto, ele está tensionando. É uma expressão jurídica. E o que o juiz faz num voto? Ele tem que motivar a decisão dele. O que é a motivação? O princípio da motivação no direito. Que o juiz, ao proferir uma decisão, ele tem que fundamentá-la, ele tem que explicar o porquê daquilo. E eu dei o meu testemunho e Deus explicou o porquê. Deus tensionou na minha vida, Deus me deu uma visão, de eu tomando um tiro e morrendo. Ele explica, mas nem sempre Ele vai explicar, porque a Bíblia não mente. Ela vai dizer que há coisas que não é nos dada a saber. Tem coisas que nós não poderemos saber, tem coisas que não nos serão reveladas. Talvez há coisas que não serão reveladas hoje, mas você vai entender muito tempo depois. Exemplo, Lázaro, a morte de Lázaro teve um propósito, já preguei sobre isso. Mas durante os 4 dias que ele estava lá, enterrado, sepultado, será que Marta e Maria enxergavam o propósito da morte dele? Não enxergavam. Só foram entender quando Jesus ressuscita a Lázaro. Tensionou. No 5º dia, quando Jesus ressuscita aquele homem, acabou. 4º dia, quando Jesus ressuscita aquele homem, acabou. E aí a família vai entender o propósito de Deus. E aí o povo começa a adorar. Eu já lhe expliquei que quando Jesus faz a entrada triunfal pelos portões de Jerusalém, o povo inteiro adorando, gritando, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, por causa do milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Porque era um milagre que somente o próprio Deus poderia fazer, por se tratar do 4º dia de um morto. Há propósito de Deus para tudo. E muitas vezes Deus vai tensionar, Deus vai revelar, Deus vai mostrar para você o porquê do não e às vezes o porquê do sim. Mas tem vezes que Deus não vai falar, sabe por quê? Porque é nosso dever confiar. Porque vivemos pela fé. Porque devemos viver pela fé. Mas Jesus é maravilhoso. E muitas vezes o nosso maravilhoso conselheiro, ele vai nos aconselhar, ele vai nos avisar, ele vai planejar e ele vai tensionar. Ele vai dar as razões, os motivos daquela porta que se abriu ou daquela porta que se fechou. Mas quem tem isso? Aqueles que têm intimidade com Jesus. Como é bom, olha, quando é muito ter esses esclarecimentos, ter esse discernimento espiritual, é tão lindo. Porque eu passei 22, 23 anos da minha vida murmurando do meu problema. 22 não, porque era pequeno, mas eu tive a lesão cedo e essa lesão foi se agravando ao longo dos anos. Então passei 20 anos com muita dificuldade, lesão atrás de lesão, 5 lesões de operação. Murmurava, chorava e era um livramento de Deus. Será que se eu pudesse escolher entre não ter problemas e não fazer o concurso, ou melhor, não ter problema nenhum, fazer o concurso e morrer, ou passar por tudo isso e viver, é claro que eu escolheria viver.
mas os planos de Deus são melhores. Ele cumpriu o melhor na minha vida. Mas olhar antes de entender, era motivo de murmuração. Antes de entender, era motivo de reclamação. O que você reclama com Deus? O que você levanta às vezes na noite e fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Jesus, por quê? Eu não mereço isso, meu amado. Talvez você, o que Jesus está fazendo é porque você merece. É porque você merece. O nome disso é paradoxo. É um paradoxo. Deus às vezes vem com paradoxos nas nossas vidas. Mas quando a gente cai em si, a gente fala, meu Deus, glória a Deus. É engraçado você falar glória a Deus. Eu falei do testemunho do meu avô no leito de morte. Meu avô morreu, dei glória a Deus. Todo mundo, como assim? Porque ele aceitou Jesus no leito de morte. E Deus levantou uma pessoa para falar, hoje, vai lá e leva a palavra para ele. E ele entregou, cumpriu. Ele me avisou, ele me orientou. Ele planejou aquele dia, aquele momento naquele leito do hospital. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Glória a Deus por o nosso Deus, amém? Terceiro ponto, terceiro nome de Deus, segundo nome de Deus. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte. El, no hebraico, Deus, e Gibar, forte. Só que Gibar, a palavra em hebraico Gibar, ela é um intensivo, ou seja, ela é um aumentativo da palavra Gabar. E a palavra Gabar, ela tem 3 qualidades principais. Ter força, ser poderoso e ser grande. Quando aqui a Bíblia fala que Deus é forte, está falando que ele tem força, poder e que ele é grande. Mas isso é a raiz. O Gabar é algo maior, é um intenso, é algo que está acima disso. Então o nosso Deus, ele tem muita força, ele tem muito poder, ele é muito grande. Você segue um Deus forte, Jesus é o Deus forte da tua vida, ele é muito grande. Então na hora que se levantar um gigante na tua vida, você vai olhar para o seu gigante e vai dizer, o meu Deus está acima, o meu Deus está acima desse gigante, o meu Deus está acima dessa dificuldade, o meu Deus está acima do meu medo, o meu Deus está acima do meu desespero. Deus é forte e ele transfere essa força para você, ele que te fortalece. Meus amados, Jesus é o nosso Deus forte. Onde você tem depositado as suas esperanças? Muitas vezes a gente acha que é pela força do nosso braço, mas na verdade é pelo nosso Deus forte. Confie em Deus. Não há impossíveis para Deus. Entenda, há um tempo para Deus, mas não há impossíveis para Deus. Porque, meu amado, às vezes a gente pede algo hoje e se não se cumprir amanhã, Deus esqueceu de mim, Deus não quer, isso não vem de Deus. Mas calma, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia vai dizer do Cronos e do Kairos. O Cronos, que é o tempo que nós vemos, que nós sentimos, e o Kairos é o tempo de Deus. E para Deus um dia são como 1000 anos, o tempo de Deus é algo totalmente diferente, Deus é atemporal. Então, meu amado, às vezes a tua necessidade, às vezes a porta que Deus vai abrir, não é no teu Cronos, mas é no Kairos dele. Não significa que se ele não abrir a porta amanhã, é porque ele não seja forte. Não, lembre-se, Jesus é Deus forte, ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é muito forte e ele pode todas as coisas. Creia somente, creia e verás a glória de Deus. Mas confia nesse Deus forte, confia na força desse Deus, confia que ele pode mudar a sua história, exercer o seu milagre, chancelar aquilo que você tanto tem orado para ele. Jesus é o nosso Deus forte. E aí continua o versículo. Conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Palavra Pai, Ab, hebraico, Ab. A palavra Ab no hebraico é linda, porque ela significa pai. Mas ela aparece em todos os textos que a Bíblia quer mencionar Deus como pai do seu povo. Então não é só um pai, não é só uma paternidade. Ela aparece sempre quando a palavra de Deus vai retratar pai, Deus como pai do seu povo. Então aqui o pai, ou seja, o pai do seu povo. E a segunda palavra é ad, que significa perpétuo, eterno. Mas ela também tem uma vírgula. Ela também tem uma outra tradução. E a tradução de ad é o que vem de trás. É o que vem de trás e vai para o perpétuo. Ou seja, Jesus,
Ele é, como louvamos, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sabe o que eu consigo extrair disso, desse Pai da eternidade? É que, meu amado, o amor de Deus, ele não começou a nascer com Cristo Jesus. O amor de Deus, ele não começou a nascer quando você estava no ventre da sua mãe. O amor de Deus já nasce antes. O amor de Deus vem hoje. E o amor de Deus será perpetuamente na nossa vida, na vida do seu povo. Deus chamou ontem, Deus chama hoje e Deus chamará eternamente. E sabe o que isso fala comigo? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, poxa, eu errei, eu pequei, eu não sou digno do amor de Deus. Aí Deus fala para você nessa noite, eu te amei ontem, eu te amo hoje e eu vou te amar eternamente, independente dos seus erros, independente dos seus acertos, independente da sua teimosia, independente da sua cabeça dura, independente de tudo aquilo que você tem feito, falado, o amor de Deus antes, hoje e amanhã será o mesmo. Nada do que fazemos ou do que falamos macula minimamente o amor de Deus que há sobre você. Esse amor que começou lá atrás, lá na posteridade, desde antes do ventre da sua mãe. Um amor que te cobre hoje e um amor que vai te cobrir por toda a eternidade. Que amor lindo! Ele é o Pai da eternidade. Ele é um Pai que vai te tratar com amor por toda a eternidade. E se você é aquele filho rebelde, ele vai ser aquele pai que pela eternidade, ou pelo menos até a sua eternidade, até a sua vida acabar ou até ele voltar para a sua vida, se você tiver comunhão com ele, vai ser perpétuo, mas ele te dá a oportunidade de você se consertar, de você ser fiel a ele, para desfrutar desse amor por toda a vida eterna. Deus vai te amar até aquele grande dia. Agora, a perpetuidade desse amor, o aperfeiçoamento da perpetuidade desse amor, depende da sua escolha. Se naquele grande dia você perseverar e você for salvo, esse amor será desfrutado por toda a eternidade. Glória a Deus, Pai da eternidade. E por fim, Jesus é chamado de príncipe da paz. Palavra em hebraico para príncipe, sar, significa príncipe, governante, comandante. Mas aqui tem a quarta definição, que é soberano dos soberanos. Ele é um príncipe soberano dos soberanos. E aí vem a palavra paz, príncipe da paz. Palavra em hebraico para paz, creio que quase todos conheçam, shalom. Shalom, paz, em hebraico. E talvez você até tenha brincado, shalom, você vê o judeu, shalom Adonai, a paz do Senhor, você fala shalom, paz, você vê, algumas, tem igreja que cumprimenta assim na shalom, paz do Senhor, na shalom Adonai, só que shalom não é só paz. Aqui ele tipifica como o príncipe da paz, porque a definição mais corriqueira de shalom é paz. Mas dentro da amplitude de significados no hebraico, a gente consegue identificar shalom como, olha só, saúde, bem-estar, segurança, sossego e amizade. Não é só paz. Deus, ele é o príncipe da paz, mas ele é o príncipe do bem-estar, da tua saúde, da tua segurança, do seu sossego, da sua amizade. Príncipe da amizade, porque ele quer o quê? Relacionamento com você. Príncipe da paz, do seu bem-estar, da sua saúde. Ele quer te dar tudo isso. Ele quer se apresentar a você com tudo isso. Não é só a paz, é o seu bem-estar, é o seu sossego, é a sua saúde, é a amizade, a sua comunhão com ele. Ele é o príncipe da paz, ele é príncipe disso tudo sobre a sua vida. Glória a Deus. Que Jesus maravilhoso. Que presente maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Quem quer esse Jesus? Dê um glória a Deus. Quem ama esse Jesus? Dê um glória a Deus. Mas tem um porém. E aqui eu vou já te revelar o título da mensagem de hoje. Ramiro anota ali no papelzinho, né? O título da mensagem de hoje. Jesus nasceu. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus. Mas tem uma vírgula aqui. E eu te faço uma pergunta. E agora? Tudo isso que a gente viu, nasceu, é real. É real. Mas e agora? Talvez você esteja falando assim, nossa, que lindo. Que pregação. Poxa, como é bom ver esses nomes de Jesus, as qualidades de Jesus. Mas comigo não está bem assim, não. Ó, isso não é verdade ainda na minha vida, não. Olha, poxa, mas eu não tive essa experiência ainda. Só que eu quero te falar algo nessa noite.
Jesus nasceu, glória a Deus por isso. Deus nos deu o presente. Mas tem algo que você precisa fazer. Tem algo que é exclusivo. É uma atitude sua. É uma escolha sua. É uma ação sua. Não basta Jesus nascer. Há necessidade de uma segunda etapa. O nascimento foi Deus que deu. Vamos para a segunda etapa. Eu quero falar sobre um texto que, curiosamente, o pastor Alexandre Gama pregou semana passada, sobre que o missionário Flávio, eu não estava no culto de manhã, mencionou esse texto. Eu vou mencionar esse texto de novo, mas com outro viés, com algo diferente que Deus quer falar conosco. Eu te convido, vai em Mateus, já pode deixar esse texto de Isaías desmarcado, vai em Mateus, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1. Aqui, em Isaías, era uma profecia que se cumpriu. Isaías tem uma visão profética que revela toda a essência de Jesus, revela que Jesus nascera, revela o nascimento dele. E aqui, verdadeiramente, temporalmente, Jesus nasce. E aí, olha o que vai acontecer. Ele vai receber a visita dos magos. Mas vamos ler até o versículo de número 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Versículo 7. Preste atenção e guarde isso no seu coração. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir a adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. Sendo por divina advertência, olha o Jesus que adverte, que fala, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Foi longa a leitura e agora eu quero esmiuçá-la para que você entenda, você se enxergue nesses magos. Você enxergue que depois de Jesus nascer, você precisa ter uma ação, uma iniciativa. Os magos aqui, eu não sei se foi falado pela manhã, esses magos, eles levavam esses nomes porque eles eram um grupo religioso da Pérsia, que hoje é o Irã. E esse grupo religioso, ele tinha uma... Foi falado? Bom, falou isso também. Glória a Deus, tá bom. Então tá direitinho. Então, esse grupo religioso, ele tinha por características conhecimentos em astrologia, em medicina, só que a astrologia daquela época não é essa astrologia nossa de hoje, de vou consultar os astros, misericórdia, era entender as estrelas, o sol, entender, e uma análise religiosa. Então, eles eram desse grupo, considera chamados magos, não eram magos, tá? Imagina, né, mago, aí já pensa logo em Game of Thrones, em Senhor dos Anéis, né? Não eram magos assim não, tá, gente? Eram esse grupo religioso vindo da Pérsia. Quando eles são informados, quando eles descobrem, né, lhes são revelados, que Jesus nascera, você percebe, eu quero falar de 3 atitudes desses homens. A primeira atitude desses homens, quando Jesus nasceu, eles
foram ao encontro dele. Eles foram ao encontro dele. Não bastava Jesus nascer. Não bastava só Jesus nascer. Eles precisavam ir ao encontro dele. E a primeira característica que eu extraio deles, a primeira ação, que tem que ser uma verdade na minha vida, que tem que ser uma verdade na sua vida, nós temos que ir ao encontro de Jesus. Jesus nasceu, Jesus está aqui, Ele está vivo. Quando Ele se entrega depois e morre, Ele ressuscita. Então Jesus está vivo, nós precisamos ir ao encontro dele. O centurião foi ao encontro dele, a mulher com fluxo de sangue foi ao encontro dele. Quantas pessoas foram ao encontro dele para terem o seu milagre, para terem a sua vida transformada. Aqui é lindo entender que os magos vão ao encontro de Jesus, que ainda é bebê, nasceu. Jesus ainda não está fazendo milagre. Jesus ainda não tem a sua fama consumada. Eles enxergam que ele é o Messias. Eles foram ali tão somente para adorar. Primeira ação que nós temos que ter, ir ao encontro de Jesus. Tem muita gente que está no banco da igreja esperando algo de sobrenatural acontecer. Não, eu vou sentar aqui na igreja, todo mundo fala que tem milagre. Renan acabou de falar que viu, teve uma visão, não sabe descrever, sentiu tiro na barriga. Eu também quero isso. Também quero ter. Não, eu quero um terremoto, eu quero que caia fogo do céu. Eu quero ir no monte e ver lá a terra pegar fogo, a planta, a sarça arder e não queimar. Tem pessoas que projetam, tem pessoas que colocam, tipificam. Eu quero que quando isso acontecer, eu vou crer. Quando isso acontecer, eu vou ser fiel. Quanto isso eu espero. Às vezes está até na igreja. Às vezes está há anos na igreja, esperando ter a experiência que o irmãozinho do lado teve, que contou. Não, quando eu tiver essa experiência. Os magos não queriam saber. Os magos não estavam preocupados com milagre. Os magos não estavam preocupados com prodígios, com sinais. Os magos souberam que o rei dos judeus, que o Messias, que o Filho de Deus havia nascido. Eles foram ao encontro de Jesus. E nessa noite eu quero te convidar, não tipifique a Deus. Não diga, quando isso acontecer, eu vou ser fiel a Deus. Vá ao encontro de Jesus. Busque Jesus. Jesus nasceu. Agora a ação é sua. A busca é sua. O encontro muitas vezes vai depender da tua ação. Vá ao encontro de Jesus nessa noite. Vá ao encontro de Jesus todos os dias da sua vida. Segunda verdade, segunda ação, segunda percepção que eu tenho com a vida desses magos, com esse texto que acabamos de ler. Você percebeu que ele vira e fala assim, Herodes vira para ele secretamente e fala, olha, vem cá, quando vires descobrir onde o Messias está, o menino, a criança está, me fala que eu vou lá adorar. Eu quero ir lá adorar. Mas o que Herodes queria fazer? Matar Jesus. Matar. Sabe a segunda coisa que eu extraio aqui? Que quando você for buscar Jesus, que quando você decidir buscar Jesus, algo vai se levantar contra a sua vida. Algo vai querer se levantar sorrateiramente para roubar a tua adoração. Herodes queria roubar a adoração dos magos. Herodes queria roubar a adoração do povo. Herodes tentou enganar os magos para dar fim à adoração daquele povo. E sabe o que eu enxergo aqui? Eu me enxergo quando eu me converti. Foi 1 ano do meu irmão de criação me chamando. E eu queria ir à igreja, eu gostaria. Eu tinha vontade, mas eu passava mal. Mas eu começava a sentir um cansaço, desânimo. Aí ele me chamava, vamos, eu tinha marcado com ele, eu vou, nesse domingo eu vou. Cara, não tô bem não. Tô bem não. Ou então no domingo seguinte, pô, cara, vamos. Aí, pô, amigo perturbando, vamos pra balada, vamos pra noitada, vamos pro bar, cachaça e tal. E, pô, hoje não. Vamos não sei o que. Ah, não, hoje não. Sempre alguma coisa se levantava que parecia que me impedia de ir para a igreja. Isso não é só uma verdade com quem está para se converter, não. Isso é uma verdade de quem está dentro da igreja. Quantos cultos você deixou de ir por preguiça? Quantos cultos você deixou de ir porque, poxa, hoje o tempo não está legal, vai que vai cair uma tempestade, vai que vai chover. Ih, não, de culto de noite é problema, violência, está complicado. Meus amados, o inimigo sempre vai tentar roubar a tua adoração. O inimigo sempre vai imprimir força para que você não tenha um encontro com Jesus. O inimigo vai fazer de tudo, várias artimanhas, para impedir você de estar na presença de Jesus. Só que os magos foram advertidos por divina revelação.
Deus, o Espírito Santo que habita em você, Jesus, que está aqui vivo, está aqui nesse lugar. Muitas vezes ele fala, filho, vai para o culto, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Ele tenta, mas o inimigo, que é astuto, e a Bíblia diz que ele é astuto, ele de maneira enganosa, muitas vezes ele consegue roubar a nossa adoração. Às vezes ele rouba a nossa adoração, dizendo, está vendo que Deus é esse que permite que você esteja doente, que Deus é esse que permite que você esteja desempregado, que Deus é esse que permite que você esteja passando tudo isso. Meus amados, quantas são as armas do inimigo para roubar a tua adoração a Deus, para te impedir de você ter um encontro diário com Jesus? Onde o inimigo tem roubado a tua adoração? Onde o inimigo tem te impedido de ter um encontro com Jesus na sua vida? Os magos tiveram discernimento espiritual e não caíram na artimanha do inimigo. Que nós possamos ter esse entendimento também. Amém? E o terceiro, eu já quero convidar o Ministério de Louvor a que se coloque aqui. Ao encontrar Jesus, você se recorda o que eles fizeram? Eles se prostraram, adoraram e entregaram os tesouros, a sua oferta. 3 pontos que eu consigo aprender dos magos. Primeiro, Jesus nasce. Eu preciso ir ao encontro dele. Segundo, Jesus nasce. Eu começo a ir ao encontro dele. Dificuldades vão aparecer. O inimigo vai se levantar. O sofisma do inferno vai vir sobre a sua vida. Coisas podem acontecer para te impedir, mas você tem que ter discernimento espiritual para combater. E quando você se achegar a Jesus, e quando você tiver um encontro com Jesus, você vai fazer como esse mago. Esses magos se prostraram, reverência, reconhecendo a majestade de Jesus. Os magos o adoraram e foram fiéis a ele, ofertaram, deram algo de si, deram o seu melhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Vimos quem é Jesus, vimos a essência de Jesus. E é lindo que isso seja a sua motivação. Mas uma vez que Jesus nasceu, a segunda parte é contigo. Uma vez que Jesus nasceu, a escolha é sua, a ação é sua. Feche os seus olhos, comece a olhar para a sua vida. Como eu falei no início do culto, o encontro com Jesus é diário. O encontro com Jesus não é só aquele dia que você levantou a sua mão e disse, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Não. Aquilo é o começo. Aquilo é o primeiro passo. Mas o encontro com Cristo tem que ser a cada dia. Mas saia daqui com o entendimento espiritual. E quando você decide ter um encontro com Cristo, pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela milésima vez, o mundo espiritual se move contra, o inimigo se levanta, problemas aparecem, impedimentos aparecem, justificativas aparecem. Mas cabe a você ser como os magos e entender que nada nem ninguém pode roubar a tua adoração. E quando você encontrar a Jesus, você o adora, você se prostra, você entrega o seu melhor a Ele. Jesus nasceu. E agora? E na sua vida? Vamos louvar. Reflita sobre a sua vida, sobre a sua intimidade com Jesus. Jardim em mim.
conhecer. Deus, aqueles que já te conhecem, nós declaramos nessa noite, queremos te conhecer mais, queremos mais intimidade contigo, queremos ter um encontro diário contigo. Deus, precisamos te conhecer. Mas Deus, como foi ministrado nessa noite, eu não quero depender de que algo aconteça para entregar a minha vida a ti. Eu não quero esperar um milagre, ou algo, ou um mover sobrenatural, ou um fogo cair do céu, para tomar uma decisão de te buscar todos os dias da minha vida. Eu quero te buscar de manhã, eu quero te buscar antes de dormir, eu quero te buscar todo dia, porque Deus, tu és maravilhoso, tu és tudo para mim. Porque Deus, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Deus, rendemos adoração a ti, rendemos louvor a ti. E Deus, declaramos nessa noite, nos ajuda, nos traz divina revelação como aqueles magos, que não haja impedimentos para te adorarmos, que não haja impedimento para nos achegarmos à tua presença, que não hajam impedimentos para declarar o teu nome, o teu senhorio, a tua glória, o teu poder, a tua majestade, porque tu és digno de todo louvor, toda adoração. Tu és tudo para nós. Deus, em nome de Jesus, lança por terra nessa noite todo o sofisma do inferno, toda amarra do inferno, tudo aquilo, Deus, que ficava militando no coração do teu filho, da tua filha, dizendo, esse Deus não te ama porque você está passando por isso. Ah, meu amado, essa vozinha que está na tua cabeça, esse pensamento que está na sua mente, isso é obra do inimigo, como Herodes tentou enganar os magos, dizendo, eu quero adorá-lo. O inimigo tenta todo tempo te convencer que Deus não é Deus, que Deus não existe, que Deus não é grande, que você não precisa se encontrar com Jesus, que você já teve um encontro com Jesus, então tá bom, sua salvação está garantida. Não, sofisma do inferno, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus, todo sofisma do inferno. Pai, clamamos como igreja nessa noite, vem sobre as nossas vidas, vem sobre as nossas casas, vem sobre as nossas famílias, vem sobre essa igreja, vem sobre o bairro de Vila Isabel. Queremos te conhecer mais, queremos te sentir mais, queremos te tocar mais. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor nasceu, muito obrigado porque o Senhor viveu entre nós, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, foi tentado em todas as coisas, em nada pecou, mas ainda assim se entregou no madeiro, numa cruz, derramou o seu sangue por amor a nós. Quero que a igreja continue de olhos fechados. Eu quero nessa noite te fazer um convite. Eu não sei como você entrou por aqui, eu não sei como está a sua vida, mas Jesus nasceu. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele nasceu. Os magos tiveram um encontro, olharam uma estrela e tinham a certeza que Jesus nasceu. Só que hoje, você não está olhando para uma estrela. Hoje, o próprio Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer, Jesus nasceu. Mas não basta Jesus nascer. Não basta só o Senhor Jesus ter nascido. Você tem que ser como os magos. Você tem que buscar, encontrar a Jesus, vencer as barreiras e se prostrar e adorá-lo e ofertar o seu melhor a Ele. Sabe qual é o seu melhor a Ele? Não é incenso, não é ouro, não é mirra, é o seu coração. Essa noite Deus está te fazendo um convite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você já entregou, mas reconhece que precisa de um novo encontro, um encontro diferente. Não é aquele encontro diário que foi pregado nessa noite. Não é aquele encontro que eu quero e eu preciso todos os dias da minha vida. É um encontro diferente. É um encontro com aquele Jesus que nasceu. É um encontro que você tem que declarar, Jesus, eu quero te encontrar todos os dias da minha vida. Essa é a minha oração primária. Mas você precisa olhar para Jesus e dizer, Jesus, nasce em mim mais uma vez. Que o teu nascimento não se restringe àquela manjedoura. Que o seu nascimento venha no meu coração. Que você nasça na minha vida e que você governe a minha vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja reafirmar a sua aliança com Deus, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Levante sua mão direita, não seja como os magos. Não permite que Herodes cale o seu ouvido agora, dizendo, eu não preciso levantar a minha mão, eu já aceitei Jesus no meu coração, isso basta. Não, a palavra de Deus vai nos dizer, se com a tua boca confessares, você precisa confessar com a tua boca,
João vai dizer: se confessares e me confessares diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. A primeira ação, ou uma ação de resgate, ou uma ação de reinício, é reconhecer a Jesus. Jesus nasceu e agora a escolha é sua. Você quer isso para a sua vida? É uma simples oração e eu te digo, vai mudar a sua vida. Vou te fazer mais uma vez esse convite. Se você deseja essa oração, levanta a sua mão direita bem alto. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez, pela última vez, se você deseja declarar que Jesus nasceu, na sua vida mais uma vez nessa noite, para Ele governe a sua vida. Levanta a sua mão bem alto. Não deixa medo, dúvida. Glória a Deus pela sua vida. Não deixa medo, não deixa Herodes falar a sua vida. Pela última vez nessa noite, levante sua mão. Não vou pedir para você vir à frente. Eu não vou pedir nada, eu só quero fazer uma oração pela sua vida. Levante sua mão direita bem alto. Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos. Que Deus reafirmam mais uma vez o teu senhorio sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus, nasce no coração deles mais uma vez. Deus, venha, Pai. Venha agora com um encontro profundo. Vai tocando no mais íntimo. Vai se revelando de uma maneira diferente, como o Senhor nunca se revelou sobre eles. Que eles possam ter agora um encontro contigo. Que eles, Deus, quando chegarem nas suas casas, quando dobrarem os seus joelhos e chorarem, eles tenham uma experiência que eles nunca tiveram na sua vida antes. Deus, em nome de Jesus, se revela cada dia para os teus filhos. Deus, se revela cada dia para mim e para todos nós. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. E se você crê nisso, dê glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Meus amados, como essa palavra falou comigo, como eu entendo a necessidade de Jesus de ter um encontro com Jesus todos os dias. Olha, eu lembro que quarta-feira eu fui pregar agora e eu passei muito mal. E eu falei, pastor, não tenho condições de pregar não. Você vai estar na igreja, então contigo. Não, mas eu tenho gabinete de lugar, não tem mais ninguém. Eu falei, Jesus, mas eu estou passando mal. Cheguei aqui, preguei, poxa, vida se entregando a Jesus. Foi maravilhoso. A palavra foi para mim em primeiro lugar. Assim, Herodes, vizinha, o inimigo tentando criar barreiras para impedirmos de adorar a Deus. Não caia nessa cilada. Toda oportunidade que você tiver de ter um encontro com Jesus, de ir à casa de Deus, de estar orando, de estar lendo a palavra de Deus, aproveite, porque ela é valiosa. O inimigo vai tentar roubar a sua adoração, mas ele não pode. Você vai sair daqui dessa noite com esse entendimento espiritual para combater toda cilada do inferno que tentar te roubar a tua